Noite, vamos agora começar um novo capítulo de Atos. Nós vamos para o capítulo 15. Hoje, nós vamos ficar apenas nos primeiros 5 versículos, tá? Então, Atos, capítulo 15. Antes de eu fazer a leitura, quando você for ler Gálatas, você tem que ter, assim, se você quiser estudar, é claro, mas eu digo assim, quando você vai ler Gálatas, tem que estar na sua cabeça que o capítulo 11 e o capítulo 15 de Atos, ele vai te ajudar a entender algumas coisas ali, tá? Lembrando do seguinte, a gente acabou de estudar a primeira viagem missionária de Paulo. A primeira viagem missionária de Paulo, ele vai para aquela região da Galácia, que é Listra, Icônio e Derbe. Tá? Então, tem que lembrar disso. Aí, quando ele chega, que é o que vai acontecer aqui, ele vai para Jerusalém. Só que quando ele chega em Jerusalém, ele está ali diante de algumas pessoas que querem mudar o evangelho. Muito bem. Ele escreve isso aos Gálatas, a gente tem que perceber essas coisas quando a gente vai ler Gálatas. E além disso, Pedro já tinha discutido isso com os apóstolos, no capítulo 11. Por que Paulo discute no capítulo 15 e Pedro discute no capítulo 11? Porque os judeus, tem que prestar atenção nisso, os judeus não entendiam a ideia de chegar a Deus sem a lei. Eles não entendiam isso. Então, na cabeça de alguns deles, é assim: pode-se chegar a Deus. O Messias realmente veio. Não é que eles não criam em Cristo como Messias. É que eles queriam Cristo mais alguém. Mais alguém não, mais alguma coisa. Cristo mais alguma coisa, que é a lei. Ele queria Cristo mais Moisés. É isso que era na cabeça deles. Então, esses irmãos estão aprendendo a ser igreja. E nesses versículos aqui, a gente vai em alguns lugares hoje, tanto em Atos quanto em Gálatas, para a gente entender melhor, tá? Então vamos lá, capítulo 15 de Atos, versos de 1 a 5. Então, alguns que tinham descido da Judéia, olha só, ensinavam assim os irmãos. Então, peraí, já tinha um grupo, se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha, então vamos lá. Irmãos, isso aqui influencia na salvação de uma pessoa ou não? Não influencia, gente. Não, desculpa, irmãos, perdão. Olha, não influencia. Se alguém crê nisso daqui, está vendo esses irmãos? Olha no que eles estão crendo. Desculpa, eu não fiz a pergunta certa. Então alguns dos que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos. O ensino deles era assim: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Isso aqui influencia na salvação. Se uma pessoa não acredita que Cristo é suficiente, ele não é salvo. Então, de novo, isso aqui é uma heresia, esse ensinamento. Tá? Porque os irmãos, eles tinham que crer assim: Cristo é suficiente. A gente não precisa de mais nada. E essas pessoas aqui, então estes alguns que eles são chamados, deixa eu ver aqui, da seita dos fariseus, eles são chamados os da circuncisão. Nós vamos chamar de judaizantes aqui, nessa mensagem, tá? Por que judaizantes? Porque existem textos que trazem essa palavra. Então, eu vou pegar o que está escrito na Bíblia e vou só falar para os irmãos o que alguns textos falam. Então, quando você lê, por causa dos judaizantes no Novo Testamento, quem são essas pessoas? Essas daqui, que ensinam que Cristo não é suficiente. Verso 2:
Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, está vendo? Olha o que os apóstolos fizeram. Resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Lembrando, é assim, os apóstolos não cuidavam das igrejas. Porque como a gente sabe disso? Quem cuidava da igreja local é um ancião. Igual na sinagoga, o rabino não cuidava da sinagoga. Quem cuidava da sinagoga era o ancião. Então, aqui a gente tem dois grupos de líderes. Os apóstolos, que são aqueles responsáveis realmente por traduzir o Velho Testamento, ensinar a igreja, e os anciãos, que aprendendo com eles, dirigiam a igreja e guiavam. Tá. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então vamos lá, vamos orar. Eu vou pedir para a pastor Viana, que chegou hoje, fazer uma oração, e nós vamos agora para o texto. Nosso amado Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos aqui, Senhor, para aprender a Tua palavra, para glorificar o Teu nome, Senhor Deus, através de Jesus Cristo, Teu Filho. Nos abençoe, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê compreensão, e que o Teu Espírito Santo toque nossos corações, Senhor Deus, para que possamos aprender, praticar, Senhor Deus, e anunciar a palavra que salva. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, olha, irmãos, este tipo de leitura que a gente faz no livro de Atos, isso aqui é uma coisa libertadora. E eu gosto muito da forma como... Deixa eu dar uma olhadinha. Estou sem meu celular. Vê aí, por exemplo, se a NVI, se a NVT, traz no verso 5, assim, ó, parecido. Alguns, porém, da seita dos fariseus, está vendo? Está vendo, irmãos? Aqui na tradução que a gente usa, que é da Trinitariana, usa seita, porque é uma seita. Partido religioso. Eu prefiro que ponha seita, pastor. Então, parabéns para a Trinitariana. Por quê, irmãos? Porque é o seguinte, qualquer lugar, não importa o nome que esteja lá, que Cristo não for suficiente, irmãos, não tenha nenhuma dúvida, é uma seita, tá bom? Não vou falar nenhum nome aqui, tá? Mas pode pensar em qualquer um, é seita, não é nosso irmão, tá bom? Então, vou dar um exemplo, Cristo e Maria, é seita, Cristo e o sábado, é seita, Cristo e essa igreja, aceita Jesus, mas tem que vir nessa igreja, é seita, Cristo, Ele é Salvador, mas não é Deus, é seita, tá bom? Todos esses lugares, Cristo mais a sua doação, é seita, irmãos, todos são seitas, Cristo é suficiente, então agora, não vai dar tempo, hoje eu sei que não vai dar tempo de falar de tudo, mas fechou aqui, Gálatas, Cristo, Ele é suficiente, lembra do texto? Vamos lá, Gálatas capítulo 1, então, mais uma vez, o que é uma seita? Uma seita é um sistema religioso que não tem Cristo como suficiente. Então, peraí. Então, para isso tem que ter heresia. Tá, então ótimo, tem heresia. Então, você vai pensar sempre assim, tem um ensinamento em um lugar lá. Em um lugar. Pode ser qualquer lugar, pode ser aqui. Você tem que sempre... peraí. O que o pastor Neil está falando aí? O que o pastor Viana está falando aí? Tem que ver.
Isso é importante para a salvação? Então, mexe com a salvação do ser humano? Então é assim, se mexer com a salvação do ser humano, a suficiência tem que estar na pessoa do Senhor Jesus. Qualquer ensinamento que não fizer do Senhor Jesus suficiente para a salvação, é heresia. Qualquer ensinamento. E se tiver um lugar onde tiver esse ensinamento, é seita. Tudo bem, irmãos? Joia? Então vamos lá. Gálatas capítulo 1, verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Cristo é suficiente. Tudo bem? Está vendo? Outro evangelho. Aí olha o que o apóstolo vai falar. O qual não é outro. Porque só existe um. Vamos continuar. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Opa, parece com Atos 15, verso 1. Está entendendo? Vamos lá. Mas ainda que nós mesmos, então, eu e o pastor Viana, hein, pastor Viana, fala por nós, irmão. Ainda que a gente invente alguma coisa aqui, irmãos. Não é para deixar. A gente vem aqui, eu e o pastor Viana, tem que ter cuidado. Outros irmãos também, né, irmão Marildo, os irmãos que dirigem aqui, o irmão Marildo que dirige, o irmão Geraldo, está ali, ó, que dirige também, o irmão Mauro, que algumas vezes vem aqui. Não interessa quem vem aqui. Pastor Ricardo, ué, pode ser qualquer um. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Pronto. Agora, vamos voltar para Atos capítulo 15? Atos capítulo 15. Então, alguns que tinham descido da Judéia, ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Está ensinando outro evangelho ou não está? Então mexe com a salvação das pessoas. Já pensou, a partir de agora, para que seja salvo tem que dar o dízimo? Já pensou falar isso aqui? Não, vocês têm que pular da cadeira. Se Cristo deixar de ser suficiente nessa igreja, é para todo mundo de uma vez. Falou, enlouqueceu. Verso 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los, e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. É outro evangelho ou não é? Só que, olha só, verso 2, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Irmãos, por quê? Por que tem que ir em Jerusalém de novo? Não já discutiram o assunto? Vamos lá, olha só. Mas eles estão aprendendo nessa igreja. Eles não sabem ser igreja. Eles estão aprendendo. Irmãos, hoje em dia a gente tem que aprender coisas ou não tem sobre ser igreja? Claro que temos. Imagine os irmãos que iniciaram a caminhada. Eles não sabem, a gente tem dúvida hoje, irmãos. O Novo Testamento está aí, nem todos os escritos dos apóstolos chegaram até a gente. A gente sabe que tem uma carta a Laodiceia que não chegou para a gente. A gente sabe das 4 cartas a Coríntios, só tem 2. A gente sabe que tivemos outros. Deus não permitiu que tudo chegasse. E eu vou dizer, se tudo que foi escrito pelos apóstolos tivesse chegado, pastor Viana, posso ser usado? Tínhamos dúvida, irmão. Tínhamos dúvida. Eu estava falando com o Mauro ali agora há pouco. Irmãos, a gente canta aqui na igreja música contemporânea e música do século XVI, não é? 16, tudo bem? Que é Martinho Lutero. E antes? O que os irmãos cantavam? A gente não sabe se é que cantavam. Está vendo como a gente tem dúvida? Está vendo? Por
que é a música do século XVI? E os irmãos do século XIII? A gente não sabe o que eles cantavam. Percebe? A gente está cheio de dúvida. Então, vamos para... Agora só que eu vou ler um texto grande, que é Atos capítulo 11. Eu quero ler, mas isso aqui é de propósito mesmo. Agora a gente precisa entender isso aqui. Quando os irmãos voltam da Galácia, eles voltam de uma viagem missionária aos gentios. Sim ou não? Ótimo. Só que, antes do capítulo 11, o que aconteceu na vida de Pedro? Logo no capítulo 10, bem facinho. É só olhar, pode olhar. O que aconteceu no capítulo 10? Cornélio. O que aconteceu? Conversão dos gentios. Tudo bem? Joia? E aí, olha, você lembra o que eu falei? Lembra o que eu falei? Quando eu preguei, porque foi eu que preguei. Se não foi tudo, pastor Viana, foi a maioria do capítulo 10. Lembra disso? Vocês lembram do que eu falei? Atos, capítulo 1, verso 8, é cumprido. Do capítulo 1 até o 10. Ah, Neil, mas chegou aos confins da terra? Irmãos, chegou nos gentios. Agora, não é porque chegou ali que vai parar. Por exemplo, foi pregado em Jerusalém? A palavra ou não? Toda a Judéia? Samaria? Foi, e para? A palavra não para. Tem que continuar, pessoas nascem, a gente continua. Então é o seguinte, lembra do que eu falei agora há pouco? Capítulo 15, mandaram ir para Jerusalém. Por que eu falei de novo? Capítulo 11. Vamos lá? Agora eu vou ler até o 18, tá, irmãos? E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Opa, isso aqui é uma novidade para eles, diferentemente da gente. Isso é uma coisa comum entre nós. Na verdade, a gente prega para os gentios. Tá? Vamos lá. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles os que eram da circuncisão. Irmãos, os judaizantes de novo. Então, quando você vê escrito os da circuncisão, da seita dos fariseus, é o mesmo grupo. É o mesmo grupo. São pessoas que eles... quer ver? Não precisa ir lá. Mas olha como que o verso 5 do capítulo 15 de Atos está escrito. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido. Eu não estou falando que esses irmãos aqui, porque eu vou chamar de irmãos, porque está falando que creram. Tá? Eu não estou falando que eles não aprenderam depois. Eu não sei. Porque não tem um relato falando sobre eles. Mas eu tenho uma convicção. Que tem muitos desses aqui, que os irmãos, olhando no meio de todo mundo, eles creram. Que não era convertido, era uma coisa óbvia, irmãos. Essas pessoas atrapalharam os irmãos no início. Atrapalharam, os judaizantes atrapalharam. Por isso que é importante que tenha fiéis aqui. Aconteceu alguma coisa, a gente se levanta e denuncia. É isso que a gente tem que fazer. Então, perceberam? Aqui no verso 5 está falando da seita dos fariseus. No verso 1, alguns ensinavam, está vendo? No verso 1 falando que ensinavam. Aqui no verso 2, deixa eu ver do verso 2, isso, do capítulo 11, os que eram da circuncisão, está vendo? Cada hora chama de um jeito. Agora, os textos modernos, não modernos, mas já tem bastante tempo já, tem alguns textos que chamam esse grupo de judaizantes. Então, quando você for ler os judaizantes, é esse grupo, da seita dos fariseus, os da circuncisão. Então, vamos continuar, verso 3. Eles, deixa eu ver, verso 2, disputavam com eles, que eram da circuncisão, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos, e comeste com eles. Irmãos, eu só vou ler, tá? A partir de agora. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso, como um grande lençol atado pelas 4 pontas, que descia do céu e vinha até junto de mim. E, pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz
que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele homem. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. E lhe dissera: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Quem está falando isso? Rapidinho. Quem que está falando todas essas palavras? Pedro, um apóstolo. Uma das colunas. Irmãos, eu sei que Tiago ficou, né? E o Tiago é o líder no Novo Testamento, mas esse é o líder que Deus colocou, que o Senhor Jesus colocou. Jesus coloca Pedro como líder. Pedro, com todas as suas falhas, irmãos, imagina quando esse homem falava. Verso 18: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se. Irmãos, olha só, no capítulo 11, e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Onde o apóstolo Pedro falou isso? Onde eles estavam? Ué, será que eu não sei? Cadê? Isso, Jerusalém, não é? Deixa eu ver, cadê? Isso, e subindo Pedro a Jerusalém. Verso 2. Ué, e agora pede para ir de novo? Sim. Eles estão aprendendo. Porém, não tenha nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. É assim, irmãos. O ensinamento, ele precisa mudar a nossa vida. Lembra da mensagem de domingo pela manhã? Você lembra? Não lembra? Mas eu vou lembrar você. Eu vou. 2 Pedro 3,18. Crescei. Aí, obrigado. Crescei e continue na graça e no conhecimento do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Lembra disso? Agora vamos lá. Eu logo no início falei assim: como você era 1 ano atrás? Como você era 5 anos atrás? Como você era 10 anos atrás? Lembra disso? Então é o seguinte: a gente não sabe quanto tempo passou, e a gente não sabe a quantidade de gente que se achegou ao grupo, mas a gente sabe que a dúvida ainda existia dentro do povo. Não, entre o povo, né? Existia entre o povo, e essa dúvida precisava ser tirada. E agora, olha só como são as coisas. A gente pensa, está tudo bem claro, e agora é uma coisa super difícil para nós, porque nós somos estudiosos da Bíblia, e a Bíblia não é exaustiva em tudo. Por exemplo, ela não é exaustiva em datas. Quer ver como é difícil? Como é difícil? Está preparado? Você sabe, você que lê a Bíblia todo ano, você já sabe, assim, quando eu começar a ler o texto, falar, é mesmo. Mas é que aqui só tem a irmã que está chegando agora. A irmã, aos pouquinhos, vai aprendendo. Mas você acha que está tudo bem? Então, olha só. Gálatas foi escrito quando? Está vendo como é difícil? Gálatas, porque ela, assim, Gálatas tem que ter sido escrito depois do capítulo 11 de Atos. Assim, falando cronologicamente. Cronologicamente, tudo bem? Porque assim, Pedro, aí é uma coisa, é uma convicção de pessoa que lê a Bíblia, assim, nesse sentido de olhar e falar assim, não, Pedro tem que ter sido o primeiro a pregar aos gentios, certo? Então, tem que ter sido escrito depois.
Pedro já tinha discutido o assunto. Joia? Ele já tinha discutido o assunto. Você está sabendo para onde eu vou, né? Você que lê a Bíblia, você sabe para onde eu vou. Ele já tinha discutido o assunto. Agora, Gálatas é escrito antes ou depois do episódio do capítulo 15 de Atos? Gálatas capítulo 2. Vamos lá, vamos terminar aqui. Daí na semana que vem a gente continua o estudo. Vamos para Gálatas capítulo 2. Olha como é difícil. A gente não tem condições de discutir essas coisas, irmãos. Gálatas capítulo 2, verso 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, opa. Quem é Tiago? Tiago é um dos líderes da igreja agora. É um apóstolo? É um apóstolo, não de ofício. Certo? Mas é um dos apóstolos. Não tem nenhuma dúvida disso daí. Então, os 12, os nomes estão lá. Esse aqui é o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. O líder, um líder. Certo? Alguns chegaram da parte dele. Agora a gente... na NVI está escrito amigo, alguma coisa assim? O que está escrito na NVI? O senhor está com ela aberta aí? É o verso 12. Mas se alguém tem uma NVT aí, acho que está escrito amigo. Pode ver. Alguém tem NVT aqui? Vê aí para mim, por favor. Dá para ver? No começo, quando chegou, ele comia com gente. Não, mas e o verso 12? Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago. Está vendo? Aí é o seguinte, você vê como a NVT faz? Chama de amigo. Agora vamos falar, o senhor é um intérprete da Bíblia como eu, nós somos só intérprete. Tem diferença a gente explicar para a igreja o que é um amigo de Tiago e o que é alguém da parte dele? Tem diferença? Porque uma coisa é ser seu amigo, outra coisa é ser do seu partido. É diferente, meu. Agora eu tenho uma pergunta também. Será que Tiago mandou mesmo? Aí eu tenho outra pergunta. Se ele mandou, será que Tiago estava com dúvida? Está vendo como é difícil isso daqui? Eu posso falar minha opinião? É só uma opinião. Posso ou não? Vocês deixam? Quer saber a minha opinião? Eu acho que o Tiago não mandou ninguém aqui. Porque não é possível, irmãos. Uma coisa é Pedro falhar. Outra coisa é Tiago mandar alguém. Mas olhando para Atos, esses homens estão mentindo. Tiago não vai mandar ninguém para lá. Pedro pode ter falhado. Verso 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. O apóstolo Pedro. Sabe você, que de vez em quando você falha? Eu não estou falando para você que você pode falhar. Mas irmãos, dependendo de quem nós somos, essas coisas acontecem com a gente. Só que eu e você, a gente não tem que ser igual a Pedro. A gente tem que ser igual a Jesus. Mas você está vendo como é difícil isso daqui, ó. O mesmo homem que discutiu no capítulo 11 de Atos, é o homem que está sendo repreendido em Antioquia. E tem mais. Porque você fala assim, não, esse aí é inconstante, porque Pedro parece muito com a gente, né? Esse é inconstante. Você já ouviu alguém falar que Barnabé era inconstante? Todo mundo gosta de Barnabé, gente. Eu já ouvi falar mal de Pedro, assim, mas nunca ouvi falar mal de Barnabé. Mas olha o texto. E outros judeus também dissimulavam com ele,
de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Está vendo? Eles estão aprendendo essa igreja. Então, quando você, eu já vou acabar, tá? Quando você olha Atos 15, não fique triste porque já estava tudo certo. Não fica triste. Eles estão aprendendo. Então, quando a gente também, como igreja, discutir uma coisa 2, 3 vezes, não fica triste se você já está convicto com alguma coisa. A gente está aprendendo essa igreja também. É que a gente sabe muito mais que eles. Mas a gente também está aprendendo a servir a Deus. Tudo bem, irmãos? Deus abençoe. Semana que vem, Deus permitindo, verso 6. É que não deu tempo de falar todas as coisas aqui, porque eu tive que dar essa introdução aí, tá? Joia? Vamos lá. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Agradecemos e pedimos que o Senhor nos ensine mais e mais, nos usando sempre para a Tua glória e dirigindo os nossos passos. Obrigado, Santo Senhor, pelo pastor Viana, irmã Mariana e o Davi, que estão conosco. Abençoe a vida deles, família, ó Senhor Deus, e também tudo que farão esse ano de 2026. Abençoe nossa irmã Mariana, para que ela recupere plenamente sua saúde e possa ser uma grande bênção, viver o seu cotidiano bem, e assim, ó Pai, a gente glorificar com sua vida e com saúde, em nome de Cristo, amém. Deus abençoe. Aos irmãos de casa, um abraço.